Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e quem assiste o Jornal da CBN. Boa tarde, Vera. Bom, CBN Brasil, no caso. Isso, você falou, eu fiquei aqui. Como eu tô nos dois, falei, será que eu ouvi Jornal da CBN? Eu tô num fuso trocado aqui, tá certo. Desculpa. Imagina. Bom, a Vera foi a Porto Alegre para fazer uma edição do Roda Viva com o governador Eduardo Leite, e aí ela estava voltando para São Paulo. O que ela encontra lá na base aérea? Ministro da Saúde, o Pimenta, que é o ministro coordenador lá do Socorro do Rio Grande do Sul, ministro Valdez. E aí, Vera, o que aconteceu, hein? O que eles contaram para você? Todos eles chegando e eu saindo, Sardenberg. Na verdade, a gente praticamente se encontrou na pista de pouso, então não deu para conversar muito. Conversei rapidamente com o ministro Paulo Pimenta, que ontem recebeu praticamente no Roda Viva uma delegação do governador Eduardo Leite para ser um embaixador, foi o termo que o Eduardo Leite usou, dos pleitos do Rio Grande do Sul. Entre eles, veja só, a quitação da dívida do Estado junto à União. E aí eu até perguntei, quitação só desses 3 anos que foram anunciados pelo governo ou de todo o valor? E ele deu a entender que, na verdade, o que ele deseja, o que ele acha que seria justo, é a quitação de todo o valor da dívida, que é a bagatela de 100 milhões de reais, porque diz que, enfim, as perdas são muito grandes, que essa dívida foi contraída ao longo de muitos governos, e que o que vai ser usado para pagá-la tem que ser usado para a reconstrução do Estado. E aí ele tratou, Sardenberg, de inverter essa questão ele não gostou da nomeação do Pimenta. E aí usou a nomeação do Pimenta como uma espécie de pressão sobre o governo Lula, de que já que o ministro é gaúcho, já que ele é um político que conhece essa relação do Rio Grande do Sul com essa dívida, e que essa dívida já foi paga muitas vezes. Esse é um discurso normalmente do PT, que ele acabou abraçando. Então, o que ele espera é que o ministro funcione como um aliado, ele também usou essa palavra, aliado e embaixador dos interesses do Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma espécie de uma pegadinha, porque ele sabe que isso é inegociável, que não tem como a Fazenda abrir mão de 100 bilhões em uma dívida que depois também vai ser algo que vai ser pleiteado por outros estados que estão com a corda no pescoço. Um integrante da equipe econômica, diante dessas alegações do Leite, primeiro na entrevista à Folha, de que as questões ambientais não foram uma prioridade em razão da preocupação com a política fiscal, algo que depois ele no programa ontem disse que não foi bem assim que ele falou, que o título era sensacionalista e tal. E depois dessa pregação de quitação da dívida, essas fontes do Ministério da Fazenda lembram que o Rio Grande do Sul ficou de 2017 a 2022 sem pagar a dívida, graças a uma liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e que isso fez com que corressem muitos juros sobre essa parcela não paga, e o que tornou a dívida ali mais difícil de pagar lá na frente, fez com que o Estado entrasse depois numa recuperação fiscal que agora está suspensa, o regime de recuperação fiscal que está suspenso em razão do desastre. Mas é isso, até onde o governo chega, até aqui, é essa suspensão por 3 anos, e aí, nesse caso, sem que incidam juros sobre essas parcelas dos 3 anos. Agora, Vera, só um aspecto aqui, você havia dito que esse negócio de cancelar a dívida porque ela já foi paga várias vezes ao longo do tempo é um discurso do PT, quando não está no governo, né? Exato. Vai falar pro Haddad. O discurso do PT gaúcho, isso aí, não. Do PT Haddad é outro discurso, que tem que pagar
e que, inclusive, o Estado ficou 5 anos, de 2017 a 2022, sem pagar o serviço da dívida. E aí, quando eu questionei isso no programa, o governador falou, bom, foi graças a essa suspensão de 5 anos que foi possível fazer uma reforma da Previdência, foi possível fazer outras reformas e quitar os salários que estavam 2 anos atrasados quando eu assumi. Então, ele disse que não é que não tenha sido feito nada do ponto de vista fiscal, que tenha sido só dada essa moratória de 5 anos e os juros correndo. Não. E por não pagar durante 5 anos e depois fechar um acordo de recuperação fiscal, o Estado conseguiu fazer frente a esses outros pagamentos que não vinham sendo feitos, entre eles salários, 13º salário dos servidores. Mas ainda assim, né, Vera, um governador não pode chegar e dizer, olha, a dívida não é minha porque foi feita em governos passados. Não tem cabimento, né? Óbvio, e é claro que a tragédia vai requerer bilhões de reais, é claro que tudo que já foi anunciado não faz frente ao que vai ter que ser feito, e quando você é nítida essa dimensão catastrófica do que aconteceu ali, mas quitação do valor total da dívida, eu acho que é algo que não vai conseguir, que ele não vai conseguir negociar. Aí ele falou, bom, se não for quitação total, pelo menos a quitação do equivalente a esses 3 anos. Então ele quer que tenha um desconto, que não é só que congele e volte a pagar lá na frente sem os juros. Se desconte o equivalente a 3 anos, isso pelo menos no discurso do governador Eduardo Leite. Então ainda vem muita discussão aí pela frente. O Paulo Pimenta, hoje, nessa chegada dele, está chegando para ficar no Rio Grande do Sul, está dizendo que vai ficar de vez. Hoje devem fazer uma série de anúncios do Ministério da Saúde, medidas e pessoal e recursos para essa fase que vai entrar agora, que envolve a ocorrência de várias doenças e uma questão de saúde pública bem grave com o lixo, com os dejetos, com os restos orgânicos que estão começando a cheirar, a cidade começa a cheirar mal. Então o Ministério da Saúde indo para lá em peso para dar um suporte nesse momento, sabe, Humberto? Vera Magalhães, muito obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um abraço para vocês, um bom jornal, até mais tarde aí no estúdio. Até mais.